lá então, pessoal, fatores estruturais do treinamento de força. Bom, estava falando disso, né, porque esse cara, gente, é uma referência dentro da educação física, né, quando fala de periodização de treinamento, quando fala de estrutura de treinamento, né, quando fala de alongamento, de flexionamento, de periodização, esse cara é uma referência, né. E aí foi muito legal, porque eu nunca fiz um curso com o Stélio Dantas, assisti cursos dele online, mas presencialmente eu nunca fiz. E eu acompanho ele já tem muito tempo, eu estudo tudo dele já tem muito tempo. Eu tenho livros dele de periodização aqui que eu utilizo com referência para aula, porque é base da base, entendeu? Então, quando você pensa em fatores estruturais do treinamento de força, né? Quando você pensa na estrutura de um treinamento, tem algumas questões, pessoal, que a gente não pode deixar de pensar, de analisar e de mudar no treinamento, né? Então vamos parte a parte com isso. A primeira coisa que eu sempre falo para vocês: todo treinamento de toda modalidade esportiva é necessário que você tenha treinamento de dois grandes grupos, duas bases de treinamento muito forte como referência. A primeira é o treinamento cardiovascular respiratório e o segundo é o neuromuscular. Então, nessa disciplina aqui, que é treinamento de musculação, nós vamos falar de treinamento neuromuscular. E eu vou falar da musculação. Vou falar da musculação, vou falar do treinamento funcional, vou falar de um crossfit, eu vou falar do treino resistido. Então, vou falar de treinamento resistido, que é neuromuscular. Mas eu tenho também levantamento de peso olímpico, né? Eu tenho natação, eu tenho flexibilidade, eu tenho alongamento, mobilidade, resistência, potência, né? Então eu tenho várias variantes que entram dentro desse grupo de treinamento neuromuscular, né? E uma outra variante que é o treino cardiorrespiratório, cardiovascular e respiratório. Então, toda modalidade esportiva, a preparação física do atleta é feita entre esses dois grandes grupos aí, esses dois grandes contextos básicos. Eu tenho que melhorar o cardio, o vascular e o respiratório do meu aluno. Então, eu tenho um grupo. Aí eu uso treinos contínuos, parcelados, progressivos, intervalados de baixa, moderada ou alta intensidade, RST, CIT, intervalado longo e curto. Eu uso circuito aeróbico, anaeróbico, misto. Então eu tenho uma grande variedade de possibilidades para trabalhar o treinamento cardiovascular respiratório, né? Melhorar pressão arterial em repouso, frequência cardíaca em repouso, melhorar volume sistólico, né? Débito cardíaco, melhorar a questão hormonal, né? E uma delas é melhorar a composição muscular, né? Que é a estrutura do meu músculo. Se o meu músculo tem uma estrutura propensa a ele ganhar resistência, eu ganho resistência. Se ele tem uma estrutura propensa a ganhar força, eu consigo desenvolver força. Então eu tenho que pegar esses componentes básicos do treino neuromuscular e evoluir eles antes de passar para um treinamento X ou Y de uma outra vertente. Então, isso vai me fazer com que eu tenha melhor rendimento no treinamento e, consequentemente, permitir uma melhor performance no futuro. Então, eu tenho que treinar esses componentes básicos. Então, treino neuromuscular, quando a gente fala desse grupo, né? Quando eu falo grupo de treino neuromuscular, eu estou falando disso. Treinar força, resistência de força, resistência muscular localizada, flexibilidade, ou seja, é um conjunto de métodos, um conjunto de procedimentos que tem esse objetivo de melhorar o aparelho locomotor, esquelético, articular, muscular e a interação deles com o sistema nervoso, que a gente falou na aula passada. Então, como que eu vou estimular as áreas do meu sistema nervoso para que elas possam, então, interagir com o meu aparelho locomotor e potencializar, né, a minha performance? Provocar as adaptações necessárias no meu sistema neuromuscular, no meu aparelho neuromuscular, né,
para que eu possa ir lá num grupo muscular específico ou no músculo específico, né, e promover as adaptações necessárias. Então, eu preciso desses tipos de procedimentos, né? Então, eu vou fazer o quê? Aplicar cargas localizadas, né? Eu vou aplicar cargas localizadas em um músculo, em um grupamento ou em um padrão de movimento, para que eu tenha efeitos localizados. Então, se eu fizer um exercício isolado para bíceps braquial, eu vou ter o objetivo de melhorar o bíceps braquial. Se eu fizer vários movimentos de flexões de cotovelo, eu vou melhorar bíceps braquial, braquial radial, flexores de punho. Se eu fizer movimentos em que entre a flexão de cotovelo, por exemplo, remadas, puxadas, barra fixa, movimentos multiarticulares, eu vou melhorar a força de todos esses grupamentos musculares que trabalham nesse padrão de movimento. Então eu vou aplicar carga localizada, né? Se eu quero melhorar a minha barra fixa, eu vou aplicar a carga da barra fixa. Eu não vou treinar bíceps, eu vou treinar o movimento barra fixa. Se eu quero melhorar minha remada, eu vou treinar uma remada, eu não vou treinar meu bíceps braquial. Agora, se eu tenho o objetivo localizado de melhorar o bíceps braquial, aí eu vou fazer movimentos para bíceps braquial. Aí eu tenho que ser específico. Então, aplicação de cargas localizadas. Não estou falando que é para fazer peso localizado. Aplicar carga localizada é aplicar carga naquele padrão de movimento, grupo muscular ou músculo isolado que você tem o objetivo de treinar. Tá? E aí depende do meu objetivo, de por que eu estou treinando. Porque meu aluno ele está treinando para ganhar massa muscular. Meu aluno ele está treinando para emagrecer. Agora eu tenho que ter outros objetivos, né? Meu aluno chega lá e fala que quer bunda na nuca. E eu tenho que ter outros objetivos. Se o meu aluno precisa, se ele precisa, antes de ficar com a bunda na nuca, melhorar a psicologia dele, eu tenho que treinar com objetivo psicológico, né? Se o meu aluno precisa, primeiro, né, reabilitar um segmento que ele machucou, então primeiro eu vou reabilitar o segmento dele, depois eu vou pensar na bunda, na nuca. Então o estético, a função, a finalidade estética da musculação, ela pode ser pensada em redução de gordura corporal e aumento de massa muscular. Então tenho duas vertentes que esteticamente a musculação ela pode me oferecer, né? Então eu vou pensar, se o indivíduo tem um membro inferior muito avantajado em relação ao superior, esteticamente isso não é bonito, mas não significa que não é funcional. Mas se o meu aluno deseja aumentar o membro superior para que ele fique mais volumoso e tenha uma harmonia melhor com o membro inferior, eu vou treinar com função que, com finalidade o que? Estética. Ganhar massa muscular em membro superior. Tá? Se o meu aluno quer emagrecer, a musculação é excelente para isso. Então, na hora da musculação, gasto muito glicogênio, gasto muita caloria. E aí, no repouso, lógico, com a alimentação equalizada, no repouso, esse indivíduo vai gastar muita gordura para organizar novamente o organismo dele, o corpo dele, para as próximas sessões de treinamento. Tá? Eu, por exemplo, fui convidado agora por um colega da psicologia. Ele trabalha com dependentes químicos. Ele trabalha, eu esqueci o nome do local lá, de dependentes químicos. E aí ele me convidou para fazer o treinamento dos pacientes lá. Tem homens, muitos jovens mesmo, internados. E homens, pais, sabe, chefes de família e tudo. Muito homem. E ele falou assim, Borginha, eles são muito agressivos. Ele é um cara, ele é brabo. Pensa num cara brabo, que serviu o exército, psicólogo, cara brabo mesmo.
E ele fala assim que de vez em quando ele fica com medo de uns caras lá. A agressividade muito acentuada. E aí ele falou, Borginha, a gente precisa fazer esses caras gastarem um pouco de energia. O que a gente pode fazer de treinamento para que esses indivíduos possam então ter redução da agressividade? Aí eu estou montando um projeto, um piloto, para a gente fazer lá. E eu vou ser o treinador desses caras. Então eu já estou com as luvas de boxe, com aqueles espalmares de boxe, e botar esses corda e botar esses caras para suarem. Fazer treinos funcionais com movimentos complexos que exigem muita interação do sistema nervoso com o músculo, coordenar movimentos e fazer esses caras gastarem muita energia. Quem sabe a gente consegue reduzir a agressividade deles. E a ansiedade, porque eles ficam loucos para sair de lá. Não, já tô bem, já tô bem, já tô bem, já tô bem, eu quero sair, já tô bem para sair, já tá. E ele não tá preso lá, ele pode sair a hora que ele quer, mas a gente indica a continuidade, né? Ou os médicos indicam a continuidade. E aí eu acho que eu vou fazer parte dessa equipe lá agora, com essa finalidade psicológica. Então, não estou preocupado se o cara tem um bíceps grande, se ele está definido, se ele não está. Não estou preocupado se ele tem a coxa X ou Y. Não estou preocupado nisso. Eu quero lá prevenir lesões, prevenir perda de movimento, principalmente nos homens mais velhos, que ficam muito debilitados no processo de internação para limpar o organismo, desidrata demais. Então, isso pode romper ligamentos, romper tendões e diminuir a agressividade, controlar a ansiedade desses caras, né? E aí o psicólogo vai dando direcionamento. Então, a musculação tem essa finalidade, né, psicológica. Muita gente aí estava ansioso com Covid-19, né? E o treinamento físico, né? Treinamento com peso, treinamento resistido, com peso corporal, elastiquim. Tinha um monte de gente aí que falava mal dos elastiquim, né? E a hora que você vai no Instagram do cara na quarentena, primeira, segunda semana, o cara tá treinando com elastiquim. E aí você fala assim, meu amigo, agora eu quero ver o que você vai inventar no Instagram para justificar o uso do elastiquim. Né? Então, é uma resistência, elástico, corrente, peso livre, em série, paralelo, peso corporal, saco de areia, saco com água, sandbags, waterbags e o que for mais, kettlebells, halteres, dumbbells, barras, o que for, né? É sobrecarga. O elástico também oferece sobrecarga. Só saber usar direitinho que faz o mesmo efeito, né? Então tá aí, mais uma função, né? Psicológica, uma função importante aí para a gente fazer uso, tá? Terapêutica, quando é uma reabilitação de alguma lesão, por exemplo, né, algum segmento corporal lesionado ou afetado pelo sedentarismo, né? Então a gente busca a reabilitação. Por exemplo, indivíduos que estão o tempo inteiro sentados na frente do computador, trabalhando, assistindo aula, e com o mínimo de treinamento diário ou até sem treinamento, né? Esses indivíduos, quando voltarem a treinar, vão precisar treinar com finalidade o quê? Terapêutica, né? Posterior de coxa vai estar encurtado, o abdômen vai estar frouxo, fraco, né? E a musculatura toda no geral. Então vou ter que reabilitar um ou outro segmento corporal ou o corpo inteiro, porque o cara fica aqui no computador, então ele está assim, né, com o ombrão jogado para frente o tempo inteiro, cifose, né, projeção de cabeça para ler aquelas letrinhas miúdas lá na tela do computador, né? E o membro inferior aí sentado de forma errada, abdômenzão aí, ó, tá frouxo, 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 né? Fica horas assistindo a aula do Borginha aí com esse abdômen frouxo. E posterior de coxa encurtado, né? Porque você tá fletido, seu joelho tá fletido, então posterior de coxa sofre bastante encurtamento, né? Quem não treina, quem deixou de treinar ou treina muito pouco, pode ter que reabilitar algum segmento. Não tô falando que o cara teve lesão nem passou por cirurgia, não, tá entendendo? Finalidade terapêutica também é isso, né? Só reabilitar, voltar à função que estava anteriormente, tá?
E, né, prevenir uma artrite, uma artrose, uma artrogripose, uma osteoporose, uma redução de movimento, né, uma perda de movimento, uma atrofia muscular, isso é profilaxia. E o profissional de educação física, né, trabalha também nessa parte. Então você vai ter aí um profissional de educação física trabalhando com profilaxia e terapia, né, terapêutica, e o fisioterapeuta também, profilaxia e terapêutica. Né, o fisioterapeuta pode entrar lá na sala de musculação e dar uma aula, fazer um treinamento com um aluno lá personalizado, com função terapêutica, função de reabilitar algum segmento corporal, né? Desde que ele esteja devidamente identificado. Fisioterapeuta e não personal. Não pode estar lá professor, personal, instrutor na camiseta dele. Tem que estar escrito fisioterapeuta ou de jaleco. Ele pode estar de jaleco, né? Ou simplesmente de calça, sapato, camisa, gravata, do jeito que ele atender lá no consultório dele, né? Desde que ele não esteja lá identificado como professor. Normalmente eles usam jaleco. Tá? Eu conheço alguns que usam a camiseta escrito fisioterapeuta. E aí pode entrar na sala de musculação e prescrever treino e aplicar treino lá na sala de musculação para o indivíduo. Pois ele trabalha com a parte de reabilitação, ele trabalha com essa parte terapêutica. Né? Bacana? E o básico do básico do básico que a musculação tem, né? Atinge todas as modalidades esportivas com a finalidade de treinamento. Então, a musculação ela é um fator integrante, básico da preparação física de qualquer modalidade esportiva. De qualquer. O cara da natação faz musculação, o cara do ciclismo faz musculação, tá? O cara da corrida de aventura faz musculação. Terminei de assistir aquele seriado que eu citei para vocês lá, o Eco Challenger. A equipe do Brasil ficou em 5º lugar, cara. Tinha 2 equipes brasileiras lá. Uma ficou em 5º lugar. Muito legal. A outra acho que desistiu. Teve que desistir, teve que parar. Lesões. Então é preparação física, né? Aí os caras falando lá, né, diversas vezes eles davam depoimento lá que precisa treinar mais musculação, vou precisar treinar mais musculação. Né, principalmente na hora de fazer uma escalada numa cachoeira lá, que o cara tinha que puxar o próprio peso corporal, né? Então, a cachoeira é gigante. Musculação, parte integrante do voleibol, do futebol, do basquete, do vôlei, do levantamento de peso olímpico, do powerlifting. Né? Tem que treinar. Agora, ruim é só a pessoa que vai para academia e só treina musculação, né? Aí a gente não entende por que ela está fazendo aquilo ali. Talvez seja para reabilitar um segmento corporal. Pode ser que ela treine só musculação por isso, foi prescrição do fisioterapeuta. Talvez ela treine ali só com finalidade profilática, de melhorar uma osteoporose, uma mineralização óssea. Pode ser, né? Certo, pessoas? Dúvidas? Alguma dúvida? Tudo mais? Tudo certo? Princípios anatomofisiológicos, né? Então, você vai montar um treino de musculação, você tem que ter claramente essas questões anatomia e fisiologia, no sistema ósseo, muscular, nervoso, né? Para que você possa, então, montar um treino de qualidade. E aí, falando da musculação, o sistema muscular é o mais intrigante deles, né? Que a gente vai ver agora. Então, eu tenho fibras musculares diferentes, né? Na verdade, nós temos 7 tipos de fibra muscular, histologicamente classificadas. Mas as mais importantes para a gente são 3, né? Todas de contração voluntária, né? Todas elas de contração voluntária. E elas são classificadas da seguinte forma. Funcionalmente, eu tenho uma fibra muscular que é de contração rápida
e eu tenho uma fibra muscular que é de contração lenta. E tem uma intermediária, que ela também é classificada como fibra de contração rápida. Histologicamente, a gente chama elas de fibras do tipo 1, que é a de contração lenta, e do tipo 2, que são as de contração rápida. Fibras do tipo 1, contração lenta. E do tipo 2, contração rápida. As fibras do tipo 1, contração lenta, elas têm uma classificação anatômica baseada na sua coloração. Então ela é vermelha. Por que ela é vermelha? Porque ela tem uma grande quantidade de hemoglobina. Hemoglobina transporta oxigênio. E como essas fibras de contração lenta, do tipo 1, vermelhas, fisiologicamente apresentam muita enzima oxidativa, eu preciso do oxigênio para que ocorra o processo de produção de energia dentro desta célula. Então, a do tipo 1, histologicamente classificada, anatomicamente ela é vermelha. Apresenta muita hemoglobina que transporta, tem a função de transportar o oxigênio. E apresenta fisiologicamente muita enzima oxidativa. E, consequentemente, produz muita energia pelo sistema oxidativo. Ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa. Por isso ela é vermelha, para ter muita hemoglobina e levar muito oxigênio. E por conta disso, a quantidade de energia produzida é lenta, é muita, mas é lenta. Então ela tem uma contração lenta. Tá? Alguém ia falar alguma coisa aí? Muita mitocôndria, né? Ah, Muita mitocôndria. Muita mitocôndria. e hemoglobina e a mioglobina, onde ela entra? A hemoglobina, ela transporta os gases. Então, toda Sim. vez que a hemoglobina se liga ao oxigênio, ela forma o que é chamado de oxihemoglobina. Toda vez que ela se liga ao oxigênio e ela leva o oxigênio para dentro da célula dela, para dentro da célula, qualquer uma das células, ela é chamada de oxihemoglobina. E aí ela deixa o oxigênio lá e transporta, se liga ao CO2, se liga ao CO2 e se transforma então em carboxihemoglobina e retira o oxigênio então desse local. Né? Agora, a mioglobina, ela é uma proteína, né, que também você tem ela presente na carne, né, que dá a coloração avermelhada a essa carne, que é o líquido que está presente ali dentro desse ventre muscular, né? E ela é formada por aminoácidos, da mesma coisa, né? E ela também tem uma simples função de transportar oxigênio, né? Mioglobina e hemoglobina. Tá bom? Ela é o principal transportador de oxigênio intercelular, mioglobina. Né? Quando você faz um churrasco, você pega a carne e coloca lá para fazer o churrasco, para você assar essa carne, o que acontece? Ela fica assadinha por fora, ela dá uma selada, aí você fala assim, eu gosto dela mal passada, eu gosto dela ao ponto menos. Aí tem gente que fala assim, eu gosto dela boi berrando. A hora que você pega essa carne e corta, ela escorre aquele líquido avermelhado. Aquele líquido não é sangue, aquilo é mioglobina. Então a mioglobina e a hemoglobina ela tem essa função de transporte de gases no nosso corpo. A hemoglobina pelo sangue e a mioglobina dentro do próprio tecido.
Tá bom? Percebeu a diferença? A hemoglobina do sangue e a mioglobina dentro do próprio tecido. Mas todas são proteínas transportadoras de oxigênio. Tá? Bacana? Bacana. A hemoglobina transporta para tudo, né? A mioglobina é só no tecido muscular. Tá? Tipo 1, beleza? Tipo 1 sossegado. Aí a gente entra na do tipo 2. Tá? Se tiver mais alguma dúvida, Leandro, é só abrir aí, tá? Aí a gente entra na do tipo 2. A do tipo 2, ela é de contração rápida. Aí tem dois tipos de contração rápida. A do tipo 2B e a do tipo 2A. A do tipo 2B, ela é de contração rápida e fisiologicamente ela é chamada de glicolítica pura. Ela tem muita enzima glicolítica. Hexoquinase, fosfocreatina quinase. E ela não precisa de tanto oxigênio, porque as reações dentro dela para produzir a maior quantidade de energia são reações anaeróbicas, glicolíticas. Então, por ela apresentar fisiologicamente ser glicolítica pura e apresentar muitas enzimas glicolíticas, ela tem pouca hemoglobina ou mioglobina, se pensar só no tecido muscular. Então ela é branca. Ela não é tão avermelhada, ela é mais esbranquiçada. E a do tipo 2A, então ela é de contração rápida. Funcionalmente ela é de contração rápida. A do tipo 2A, ela também apresenta enzimas glicolíticas. Mas ela não é glicolítica pura. Fisiologicamente, ela é chamada de glicolítica oxidativa. Ela apresenta tanto enzimas glicolíticas como apresenta enzimas oxidativas. E ela também é de contração rápida. Ela também é esbranquiçada. Mas alguns autores não falam que ela é branca, falam que ela é rósea, rosada. Fala que ela é rosada. Ou seja, ela... Deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui para você dela aqui na internet. Podia ter feito isso antes, né? Fibras musculares, histologia. Então ela é rósea. Não, não tem aqui. Eu vou pegar depois e vou mandar para vocês, tá? Queria a diferença das três aqui. Depois eu acho aqui e mando para vocês. Então eu tenho claramente, quando eu faço um corte no tecido, eu tenho umas que são brancas, umas bem vermelhas, umas bem clarinhas, um rosa bem clarinho e uma rosa, que é a branca, a rosa e a vermelha. Eu estou querendo dizer o seguinte, a 2B, ela é glicolítica pura, ela é branca, branca. A 2A, que ela é rósea, ela apresenta enzimas glicolíticas oxidativas. Então ela é intermediária. Ela é adaptável. Ela é treinável. A do tipo 1 nunca será tipo 2. A do tipo 2B nunca será do tipo 1. Mas a 2A, ela adquire uma predominância das características da do tipo 2B se eu treinar força, se eu treinar resistência de força, se eu treinar potência. Ela adquire características da 2B, de contração rápida. As enzimas glicolíticas vão participar com mais ênfase e ela vai adquirir contração rápida. Já, se eu fizer mais treinos de resistência, de contração lenta, com pouca carga,
de resistência geral, muscular geral ou muscular localizada, ela adquire as características das fibras do tipo 1, das fibras vermelhas. Então ela tem as duas características, só que uma vai ficar predominante sobre a outra, com muito mais predominância, e isso vai depender do meu treinamento. Então, se lá na musculação eu faço 3 séries de 30, eu vou estar estimulando hipertrofia, força, das minhas fibras do tipo 1. As do tipo 2 ganham um pouquinho. Mas se eu estiver fazendo 3 séries de 8, de 6, de 10, eu estou estimulando mais as minhas fibras do tipo 2B. Então elas vão ganhar força, resistência de força, hipertrofiar. As do tipo 1 vão ganhar pouquinho. E as 2A vão ficar pulando entre um treino e outro que você estiver fazendo aí. Ou seja, ela vai permitir que uma característica se sobressaia mais do que a outra, dependendo do treino que você fizer. Captou a ideia dessas 3 básicas que a gente trabalha aí no sistema muscular, pessoal? Por que eu estou falando isso, né? Porque são essas fibras, pessoal, que vão trabalhar aquilo que a gente falou na primeira aula nossa, né? Os tipos de fibras determinam os tipos de força que a gente vai executar, né? Ou seja, se eu estiver trabalhando com uma carga aplicada igual à minha força máxima, 1 RM, eu vou estar com uma contração isométrica. Minha contração ela é máxima. Se eu estiver aplicando uma carga um pouco abaixo da minha força máxima, 80%, 90% abaixo da minha força máxima, eu estou trabalhando com a minha carga submáxima. Então, minha contração também é submáxima. Se eu não aplicar carga nenhuma, não tem contração. Agora, se eu aplicar uma carga superior à minha carga máxima de uma repetição, a minha contração também vai ser máxima, só que somente na fase o quê? Excêntrica do movimento. Né? Então eu tenho contração isotônica concêntrica, eu tenho contração isotônica excêntrica, eu tenho contração isométrica e eu não tenho contração. Então quando eu pegar e trabalhar com uma carga igual à minha força máxima ou superior à minha força máxima, eu estou estimulando as minhas fibras do tipo 2B. E as 2A adquirem essa característica. Se eu estiver não aplicando carga nenhuma, fase passiva, contração isotônica concêntrica, com carga muito baixa ou sem carga, ou se eu tiver com carga um pouco inferior à minha máxima, eu estou trabalhando com contração isotônica concêntrica, e aí eu posso, dependendo dessa carga máxima abaixo, dependendo dessa carga abaixo da minha máxima, eu posso estar estimulando mais as fibras do tipo 1. Por isso eu tenho que pensar em que tipo de treinamento eu vou prescrever, em que momento eu vou prescrever esse tipo de trabalho para o meu aluno. Com que objetivo? De melhorar os componentes mecânicos. Então, meu objetivo é melhorar o osso, tendão, ligamento, fibras de actina, miosina, titina, elastina, troponina, tropomiosina. Meu objetivo é melhorar epimísio, perimísio, endomísio, sarcoplasma, sarcolema, mitocôndrias, retículo. Meu objetivo é trabalhar os componentes mecânicos. Então, quando eu vou prescrever um treino de musculação, eu tenho que ter claro qual componente mecânico eu vou trabalhar. A maioria dos treinos que a gente vê é o tal de 3 de 8, 3 de 10, 3 de 12, drop set, bis set, triset, pirâmide. Quando eu vejo esse tipo de treino, eu sei que aquele professor está trabalhando só com os componentes, o quê? Elásticos. Ele só está preocupado com isso. Desenvolver as miofibrilas. Desenvolver os componentes elásticos em paralelo. Sarcolema, endomísio,
perimísio, epimísio, fáscia, paralelo. Então, de fora para dentro, fáscia muscular, epimísio, perimísio, endomísio e o sarcolema, que é a membrana da fibra. Componentes elásticos em paralelo, de fora para dentro do músculo. Componentes elásticos em série. Actina, miosina, actina, miosina e o tecido conjuntivo que forma o tendão. Em série, actina, miosina e tendão. Tecido conjuntivo. Né? E aí, a hora que ele faz isso, ele quer trabalhar o quê? Os miofilamentos, os elementos contráteis fundamentais, actina e miosina. Ele quer a tal da hipertrofia miofibrilar. Hipertrofia actinomiosínica. É isso que ele quer. Na maior parte dos treinos que a gente vê. Porque o cara só faz ali aqueles treinos de resistência e de força. 3 de 8, 3 de 10, 3 de 12, 3 de 15. E não sai disso. A vida inteira fica fazendo esse tipo de trabalho. Né? E não periodiza, não organiza o treino dele da melhor maneira possível. Né? Mas se você reparar, eu tenho aqui componentes plásticos que devem ser também trabalhados. Porque esses outros são elásticos. Você estica, contrai, e ele volta ao seu formato original. Né? Até quem toma bomba acontece isso. Né? Então, os trabalhos mostram que o uso de algum recurso ergogênico desse, né? Por exemplo, oxandrolona, muito usado por homens aí, né? Oxandrolona. O que ela faz? Ela promove uma hipertrofia aguda, o cara ganha miofibrila, mas na hora que ele para o tratamento com a oxandrolona, cai. Massa muscular dele cai, perde o que ele ganhou de actina e miosina. O único tecido que tem comprovação de que não tem volta ao formato original é o tecido gorduroso. Então o cara toma oxandrolona, ele emagrece mesmo, né? Treina, come e faz o uso de um medicamento, ele emagrece mesmo, para valer, e ele não recupera isso após o término do uso do medicamento. Né? Se ele mantiver o treino e se ele mantiver a alimentação, ele não engorda. Massa, né? Então para emagrecer é bacana, né? Desde que dentro da dosagem correta, prescrito de forma correta para o indivíduo correto. Nem sempre a oxandrolona não vai fazer efeito para um ou para outro do mesmo jeito, né? Mas a massa muscular ele perde. Né? Agora os componentes plásticos, esses eu ganho e eu só vou perder se eu mudar o treinamento, né? Ou se eu parar de treinar. Mitocôndrias, por exemplo, que o Leandro citou aí no início, né? Então a fibra do tipo 1 tem muitas mitocôndrias? Tem. As do tipo 2 também tem uma certa quantidade. E se eu treinar meu cardio... Lembra do outro grupo lá? A gente está falando do treino do neuromuscular. Mas lembra que eu falei que tem um outro grande grupo que a gente deve treinar, que é o cardiovascular respiratório? Então, se o meu aluno faz um treino cardiovascular respiratório de qualidade, eu vou trabalhar o sistema energético aeróbio dele. E, consequentemente, eu vou aumentar o número de mitocôndrias em cerca de 120%. Foi nessa parte aqui que o cara falou para mim que assistiu o curso do Stélio Dantas. Eu falei para ele, olha o nome aqui, ó. Ele, nossa, não tinha visto. Porque ele tá pequenininho, né? Ele tava no celular. Então, olha só o nome do Stélio Dantas aí, ó. Ele falou, Borginho, eu assisti um curso do Stélio Dantas. Antes de eu falar, ele falou assim, eu assisti um curso do Stélio Dantas e ele falou que as mitocôndrias contribuem para a hipertrofia. Eu falei, olha aqui, ó. Mitocôndrias contribui com 35% do volume do músculo. Então, se o meu trabalho aeróbio é feito com qualidade, ou meus treinos com baixa carga e contração lenta
são de resistência muscular geral ou localizada, são feitos de qualidade, eu tenho em cerca de 120% do número de mitocôndrias. E as mesmas mitocôndrias aumentam o seu tamanho em 40%, aproximadamente. Então, penso a mitocôndria aumentando seu tamanho, o tanto que eu vou ter de crista mitocondrial, o tanto que eu vou ter de enzima ATP sintetase nessas cristas mitocondriais, e o tanto de oxigênio que eu vou conseguir passar lá para dentro, para se associar aos hidrogênios da ação celular, principalmente derivados do ciclo de Krebs, formar água e reduzir a acidose metabólica, né? Olha o tanto de mitocôndria. Então, se eu tenho 10 mitocôndrias e faço um treino bonito, com 120%, por exemplo, eu vou para 22 mitocôndrias. Se eu tenho 10, eu vou para 22 dentro de uma célula. Então, eu dobrei a quantidade de energia que essas mitocôndrias podem produzir. E elas somam 35% do volume muscular, né? Então, eu falei para eles, sim, a mitocôndria contribui para a hipertrofia, né? A hipertrofia sarcoplasmática. O músculo fica grande, com volume muscular grande, né? O retículo sarcoplasmático também aumenta 5% do volume muscular. E qual é a função do retículo sarcoplasmático dentro de uma fibra muscular? Fisiologia do exercício, com o professor de vocês lá, ele é ruinzinho, às vezes ele não tem a falar disso para vocês. Qual que é a função do retículo sarcoplasmático, na hora que o músculo sofre uma despolarização? Transferência, o impulso muscular. É isso? O impulso passa na borda do retículo e ele armazena um negócio que ele libera que vai associar com a troponina para permitir a contração. Ah, o cálcio. Lembrei. O cálcio. Então pensa num trabalho bem feito com esses componentes plásticos, trabalhando fibras do tipo 1 e do tipo 2 com qualidade, aumentando o meu retículo sarcoplasmático. Automaticamente eu armazeno mais cálcio. E quem é que é responsável pela contração muscular? Cálcio. Então eu preciso que o cálcio seja liberado do retículo sarcoplasmático. Eu posso ter impulso nervoso, pode ter acetilcolina, pode estar cheio de sódio, pode mudar, pode formar o potencial de ação muscular, mas se eu tiver pouco cálcio no meu músculo, no meu retículo sarcoplasmático, esse cálcio não se liga à troponina C e, consequentemente, não libera o sítio de ação das troponinas, da actina, né? Porque a tropomiosina não vai mudar de lugar, a cabeça da miosina não vai se ligar. Aí eu vou chegar num processo chamado de fadiga periférica. Fadiga periférica em decorrência de eventos mecânicos. Ou seja, a ausência de formação de ponte cruzada. Então vou ter lá actina e miosina, mas elas não vão se conectar, não vai formar ponte cruzada, porque o cálcio não promoveu a liberação da troponina e da tropomiosina do local em que a cabeça da miosina tem que se ligar, né? Então, mais uma vez, a importância de um trabalho geral, estruturado, bem feito. Não é só treinar hipertrofia, tá? Não é só treinar 3 de 10. Eu tenho que treinar as fibras do tipo 1, as fibras do tipo 2, o neuromuscular, o padrão de movimento, a organização, a automatização, o planejamento, a execução do movimento, técnica. Preparar o básico para que esses componentes mecânicos possam fazer a mecânica do meu movimento muscular com qualidade. Caso contrário, a mecânica do meu movimento vai ser fraca. Vai ser fraca. Tá? Então pensa nisso. Tá bom? E eu não preciso ter muita massa muscular para que isso aconteça. Eu só tenho que treinar a massa muscular que eu tenho. Tá? Só tenho que treinar a massa muscular que eu tenho. Aí eu tenho resistência, tenho força, tenho energia e raramente vai gerar fadiga. Tá bom?
Pode pegar atletas aí de várias competições que você vai ver os caras não fadigando porque eles têm um trabalho básico bem feito. Tá bom? Mesmo em provas de longa distância. Tá? Mesmo em ultramaratonas. Os caras cansam, mas não entram em fadiga periférica. Eles têm fadiga central, mas fadiga periférica não. A fadiga está mais relacionada ao sistema nervoso do que a fadiga relacionada aos eventos periféricos, eventos neurais periféricos. Beleza? O cara pode ficar até sem comer. O cara pode ficar até sem comer, fazer uma prova de longa distância, que ele consegue continuar fazendo. Então a fadiga periférica é muito difícil de acontecer. Uma fadiga periférica por evento nutricional ou por evento mecânico. A fadiga central é a que mais pega e derruba o cara numa prova de longa distância. Tá? A gente treina componentes plásticas, então, com mais aeróbico, mais braço e de alongamento. A gente treina os componentes plásticos com os treinos cardiovasculares, né, respiratórios, e com os treinos neuromusculares de moderada a baixa intensidade. Lembra que a gente faz uma contração lenta? Então eu vou fazer 3 séries de 30 repetições, eu não vou usar a fibra do tipo 1. E você acabou de me falar assim, então ela tem mais mitocôndrio? Exatamente. E quando eu estimulo essas fibras a trabalhar, eu aumento ainda mais o número de mitocôndrias e o tamanho delas e o número delas dentro daquelas fibras. E, consequentemente, ela produz ATP para que as fibras adjacentes possam também receber a energia desse processo, se ligar o ATP à cabeça da miosina para ser quebrada e liberar a energia decorrente dessa molécula. Beleza. Bacana, né? Tranquilo. Vocês têm que assistir essa corrida, cara. A Eco Challenger. Vocês têm que assistir ela. Entendeu? Vocês têm que assistir essa corrida. Você vai ver o velhinho com Alzheimer. Você vai ver um velhinho de 72 anos com Alzheimer, magrelinho, fazer a corrida. Ele abandonou por dores nas costas no 7º para o 8º dia. Teve um problema nas costas lá e ele teve que abandonar. Ele já tinha dor nas costas, decorrente de uma hérnia, e ele teve que abandonar. Não conseguiu mais andar. Mas, cara, você vê 7 dias, esse cara, em 7 dias ele dormiu, em 7 dias ele dormiu 10 horas no máximo. Em 7 dias, um velhinho de 72 anos dormir 10 horas no máximo e comer muito pouca coisa, magrelinho assim, ó, e o bichinho, ó, muita resistência, muita força para fazer o que ele fez nesses 7 dias lá. É impressionante que abandonaram mais cedo. É impressionante a força e a resistência desses atletas. Os que mais sofreram foram os mais fortes, óbvio, né? Uma prova de resistência, né? Uma prova de resistência. E bom foi a equipe brasileira chegar em 5º lugar lá. No mesmo dia que a equipe campeã chegou, eles chegaram. Então foi bacana de assistir. Agora, ossos e tendões a gente não treina, né? Eles são inextensíveis. Eles não mudam. Mas o treinamento de musculação interfere neles, né? Porque do mesmo jeito que eu acumulo cálcio no meu retículo sarcoplasmático, o treinamento estimula a mineralização dos ossos de um indivíduo, né? Então esses componentes inextensíveis também têm benefícios com o treinamento resistido. Tendões ficam mais fortes, mais resistentes, e os ossos sofrem um processo de mineralização, né? Então acaba que eles vão ficando mais fortes também a traumas diretos, longitudinais e
transversais. Então tem uma mineralização significativa. Coisas já comprovadas aí pela ciência, né? Então aí, o que eu falei para vocês, eu deixei aqui escrito nessas qualidades físicas treináveis. Dá uma olhada nesse slidezinho aí. Então você tem aí os efeitos, né, da preparação física. Aumenta as enzimas glicolíticas, aumenta a creatina muscular em 39%, aumenta a creatina fosfato em 22%, aumenta o glicogênio em 66%, aumenta a atividade das enzimas glicolíticas, fosfocreatina quinase, fosfofrutoquinase, desidrogenase lática, fosforilase muscular, exoquinase, reduz o volume mitocondrial, aumenta o tamanho da miofibrila. Né? Professor, Oi. a mitocôndria ela só aumenta o seu volume quando os exercícios são mais voltados para a área aeróbica? Para a resistência, para fibras do tipo 1 e para o cardiovascular respiratório. Exatamente. Você entendeu o benefício de você fazer um treino aeróbio em conjunto com um treino resistido? Porque lá no aeróbio eu vou trabalhar fibras do tipo 1. Aí eu aumento elas em 30%, em 120% o número. Eu aumento elas em 40% o volume. Então elas vão produzir muito ATP. Na hora que eu for para o meu treino resistido, eu tenho muito ATP formado. Já que nas fibras do tipo 2, né, eu tenho uma redução do volume mitocondrial. Mas por que reduz o volume mitocondrial? Eu não vou perder mitocôndrias. Reduz o volume. Porque a minha miofibrila faz o quê? Ela aumenta. Então, se eu tenho isso aqui de miofibrila, as mitocôndrias estão aqui. A hora que a minha miofibrila aumenta, elas fazem isso, né? Então, elas acabam se dispersando dentro do volume muscular. Isso não é problema, tá? Isso não é problema. É problema se você só faz esse tipo de treino neuromuscular e você vai fazer uma corrida de 5 quilômetros, ou se você vai fazer uma trilha em Pirinópolis, na Chapada, sei lá das quantas. Aí você vai ter prejuízo, porque você tem só estímulo de fibras de contração rápida e não de contração lenta, que é a que mais vai precisar na sua trilha. Né? Por isso que a gente fala que existe hipertrofia seletiva. Por isso que eu falei antes. Eu treino hipertrofia da fibra do tipo 1, treino. Quando é que a fibra do tipo 1 hipertrofia? Quando eu faço treinos de resistência. Ou cardiovascular respiratório. Então, quando eu faço treinos de 3 de 30, estou dando 3 de 30 só para generalizar, pessoal. Cuidado. Então, quando eu faço treinos de 3 de 30 com uma carga de 40, 30, 40% de uma RM, eu estou fazendo treino para as fibras do tipo 1. São elas que vão trabalhar com maior ênfase. Então, são elas que estão sendo treinadas. Então, elas vão hipertrofiar. Elas vão aumentar o seu volume. Elas vão aumentar o sarcoplasma, porque elas estão sendo solicitadas. Só que a hipertrofia delas é pequena. Contribui para a hipertrofia geral? Contribui, mas a hipertrofia delas é muito pequena. E a gente chama isso de hipertrofia seletiva. Então, se eu treino as fibras do tipo 1, eu faço hipertrofia seletiva delas. Se eu treino as fibras do tipo 2, eu vou hipertrofiar as minhas fibras do tipo 2. 2B. Tá? Bacana? Certo, Alexandre? Certinho, professor. Beleza. É isso aí, Romacelli. Amazon Prime. Amazon Prime? Acho que é isso mesmo. Eu até peguei a senha
colega aí pra eu assistir esse negócio. Assiste, cara. Como é que é o nome da série? Como é que é? Digita lá Eco Challenger. Challenger. Digita Eco Challenger que vai sair. Eco Challenger. Ou digita lá assim, a corrida mais difícil do mundo. Essa edição que tem lá o seriado é na ilha de Fiji. Já teve ela em outros locais também. Bem pesado. Professor, Fala. à medida que a gente vai evoluindo no curso, a gente vai ver tantos erros que a gente já cometeu na musculação. E como eu tinha uma personal trainer antigamente, e hoje eu vejo tanto que ela era limitada, né? E, assim, a musculação é uma fatia do bolo, né? A gente tem tanta coisa para treinar e evoluir o corpo, não só com a musculação, até mesmo dentro da sala de musculação, e ela não aproveitava isso comigo. E ainda, além disso, não respeitava minhas dores patológicas que eu tinha na coluna, né? Eu desenvolvi protusão. Então, eu até fiz educação física para isso, para poder driblar essas opiniões erradas aí que a gente vai seguindo errado. Leandro, você está no caminho certo, cara. Ainda bem que você consegue perceber isso, sabe? Porque não é fácil. E você vai evoluir ainda mais, Leandro. Talvez hoje nem tanto, porque você é jovem e jovem, não estou querendo te ofender, tá? Mas o jovem, ele é prepotente. Eu fui prepotente durante muitos anos em achar que o que eu sabia era o topo e que não tinha mais para agregar, até você tomar uma rasteira. Mas escuta isso que eu vou te falar, e o bom é que vai ficar gravado. Porque o nosso processo de evolução consciente, Leandro, ele obedece um destino pré-fixado, que é justamente isso que você acabou de falar. Vencer as limitações da ignorância, da imperfeição, por intermédio de uma atitude vigilante que você tem, que é o que você fez, buscar o curso. E isso vai a respeito de tudo. Tudo o que penetrar no seu domínio, da sua consciência, até abarcar pela capacitação do seu melhor esforço em progredir em qualquer área do entendimento. O dia que você perceber isso, cara, aí você vai ser um puta de um profissional. Porque você aprende com coisas idiotas, com erros dos outros. E o mais importante, eu acabei, vencer as limitações da ignorância. Então, entenda-se como um indivíduo ignorante. Ignorante, pessoal, é não conhecedor de algum aspecto. Então, entenda-se como um indivíduo ignorante e rompa, vença essas limitações. Entenda-se como um indivíduo imperfeito e vença essa imperfeição. Você só vai fazer isso com a ação, com atitude vigilante. E a hora que você pegar e fala assim, nossa, eu falei uma coisa aqui, nossa, eu tô achando que eu tô muito prepotente nesse aspecto, vai lá e dá uma estudada. Corre atrás. A hora que você assistir essa Eco Challenger, você vai chorar assistindo ela, e você vai falar assim, putz, eu podia ter valorizado mais meu pai, eu podia ter valorizado mais meu amigo, eu podia ter valorizado um pouco mais a minha vida, a minha saúde, a minha família. Aí você vai ver que tudo que você está reclamando é um tiquinho, das coisas que você pode ter, entendeu? Você reclamar porque você não está treinando bem, você reclamar porque o seu treino não foi bem, você achar ruim porque você não está conseguindo render o que você poderia
render, você desistir de um treino, você desistir de um emagrecimento, você desistir de uma hipertrofia, você desistir de atingir um local X, um local Y, de terminar uma tarefa, isso tudo que você está desistindo de fazer agora, a hora que você assistir a Eco Challenge, você vai falar assim, eu sou fraco. Eu terminei de assistir ela hoje. Minha esposa do lado. Eu chorando, ela falou assim, eu também tô chorando. Aí eu falei para ela, eu sou fraco. Eu sou fraco. Eu entendi a minha limitação de ignorância, de imperfeição. E por isso eu vou crescer. Porque se eu achar, esses caras estão aí reclamando, eles estão na ilha de Fiji, olha esse mar, olha esse oceano, e os caras estão reclamando, tem helicóptero, se precisar pega o cara. O cara tá reclamando de uma aguinha gelada, pelo amor de Deus, a água gelada é tão bom. Olha só que local que o cara tá, em Fiji. O cara tem a melhor bicicleta do mundo para pedalar e ele tá reclamando porque tem um barrinho na corrente. Aí você tá sendo prepotente. Então, na hora que você se entender limitado, imperfeito, fraco, aí você cresce. A hora que você assiste, depois você me fala. Se você tiver um mínimo de empatia pelo ser humano, pela vitória dos outros, você vai crescer assistindo esse seriado. Mas assiste entendendo aquilo que está acontecendo ali. Não assiste por assistir, não. Se for assistir por assistir só para ver o que é um Eco Challenger, assiste só o trailer. Você já vai entender o que é uma Eco Challenger. Assiste o negócio. Assiste também o filme que eu falei para vocês do Netflix, Rising Phoenix, Pódio para Todos, que trata das Paralimpíadas, dos portadores de necessidades especiais. Talvez o Kleber já tenha passado esse filme para vocês, e aí desculpe a minha intromissão, mas você tem que assistir esse filme também. Um documentário belíssimo sobre os atletas que passaram por esses problemas e chegaram lá e competiram. Nem sempre ganharam, mas competiram. Essa é a ideia do processo, né? Aí é massa. Aí é massa. Tá? Dá até vontade de assistir de novo. O filme que ele indicou que eu lembro é daquele cara que é negro, que ele ganha aquelas Olimpíadas lá de 1936, lá na Alemanha. Sei, já assisti também. Um bom filme também. Também não lembro não, mas já assisti também, já tem tempo que eu assisti ele. É bom, cara, tem uns trem bons sim pra gente ver. Qualidades físicas treináveis, então, o que eu vou treinar na sala de musculação, né? Pensando nos componentes neuromusculares. Isso que eu acabei de falar para vocês, desde o primeiro dia de aula a gente está trabalhando, né? Neuromuscular, flexibilidade. Né? Não vou trabalhar cardio, respiratório, vascular. Vou trabalhar flexibilidade, mobilidade, estabilidade, força estática, dinâmica, máxima, submáxima, explosiva, isométrica, velocidade de movimento, potência. Resistência muscular localizada, resistência muscular geral. São esses componentes que a gente vai treinar na sala de musculação, pensando apenas no treino neuromuscular. Tá? E aí o problema é que tem gente que vai treinar e só faz isso daqui, né? Só faz o treino disso daqui, né? Aí a força dinâmica você tem ela máxima, você tem ela submáxima, né? E você tem ela fazendo um treino de resistência, de força, que é um do submáximo, entre o submáximo e o treino de resistência muscular localizada. Tá? Então o treino de resistência e de força está entre esses dois. E aí o cara só fica treinando isso, né? Força dinâmica submáxima. Ele só treina aqui. Força dinâmica submáxima, que é onde ele tem o maior ganho de hipertrofia, né? Mas ele não treina a força dinâmica máxima, ele não treina a velocidade de movimento, ele não treina potência, ele não treina força isométrica ou estática, ele não treina resistência, muito menos, né? Entendeu? É isso aí. Se você for treinar velocidade de movimento, né? Se você for treinar velocidade de movimento, aí eu deixei uns slides separados para você dar uma
uma lida nisso, né? Se você quiser treinar velocidade de movimento, você vai treinar fator básico e coadjuvante, né? Os fatores coadjuvantes da velocidade de movimento é a amplitude de movimento, né? A mobilidade, deslocamento através de repetições cíclicas, a força do grupo muscular empregado, predomínio em performance de força explosiva, movimentos específicos do esporte. E o fator básico é a eficiência do sistema neuromotor, que a gente falou na hora passada, aprendizagem, técnica, até a automatização acontecer, eficiência do sistema neuromuscular. E os fatores que são os coadjuvantes, né, que você treina, a velocidade de movimento, que é muito bem feito, muito bem desenvolvido pelo pessoal do levantamento de peso olímpico, tá? Força dinâmica, né? O que é que eu vou fazer com força dinâmica? Força dinâmica a gente já falou lá na primeira aula, absoluta e a relativa, né? Então tem a absoluta e a relativa. A absoluta é aquela força máxima, né? O valor máximo de força em um determinado padrão de movimento. É o 1RM, né? O RM do indivíduo, tá bom? E você tem a força dinâmica relativa, ou submáxima, né? Que é um quociente entre a força absoluta e o peso corporal da pessoa. Você vai trabalhando de forma submáxima isso, né? Relativa àquele indivíduo, relativa àquela força máxima, e assim vai. A gente falou isso na primeira aula também. Olha aí a força dinâmica para você ver, ó, o padrão dela, né? Aqui eu não treino. Aqui eu não treino, tá? Reservas autonômicas protegidas. A capacidade absoluta, né, que a gente falou, a força absoluta, essa eu não treino, eu não chego nela. Voluntariamente eu não chego nela, né? Ela é utilizada de forma autônoma. Lembra que eu falei em 3 situações? Fortes emoções, em caso de alteração do sistema neurológico, né, uma hipnose ou alguma alteração psicológica séria, ou então doping, né? Doping que eu falo é o uso de alguma substância química qualquer, tá? Excitatória ou algum recurso ergogênico ou combinação entre eles aí para disponibilizar mais força para o indivíduo. Agora o que eu treino é esse daqui, né? O que eu treino são as reservas regulares, né? A prontidão fisiológica é o que você tem, né? Então, desempenhos automatizados eu não preciso de força, né? Tipo andar, pegar um objeto, pegar um copo de água e levar à boca, é o mínimo de força que você faz, é 10% da força que você usa para andar, né, de um lugar para o outro. Andar. Tô falando caminhada não, tô falando andar. Pegar um objeto e tal, né? E a prontidão fisiológica e as reservas regulares é o que eu uso, o que eu mobilizo de forma voluntária, né? Por gestos específicos, automatizados ou não, reflexos ou não. Então eu chego até cerca de 70% da minha capacidade absoluta, né? E esse 70% aproximadamente da minha capacidade absoluta, pessoal, é o meu 1RM, tá? A minha máxima movimentação, mobilização voluntária de carga. Meu 1RM, a minha máxima mobilização de carga voluntária para fazer uma repetição, ela fica em torno de 70% da minha força absoluta. Então tá aí, né? Tudo que eu falei eu deixei em texto aí para você ir vendo, né? O trabalho de condicionamento neuromuscular, né? Para sincronizar os impulsos motores, né? Que fica na ordem ali de 80%, né? Dos indivíduos destreinados, né? Certo, pessoas? Alguma dúvida nisso que a gente falou hoje? Nessas estruturas básicas do treinamento neuromuscular? O que eu vou treinar do ponto de vista neuromuscular? Força, eu posso treinar ela usando o método direto ou indireto. Pode falar, Alexandre. Não, só ia falar que tá tranquilo. Tranquilo, né? Por exemplo, o cara lá do levantamento de peso olímpico, ou o cara que faz o LPO, que trabalha com força explosiva, tem 2 formas dele treinar, né? Ele tem o método direto e o indireto. O método direto, ele trabalha, faz o movimento que ele tem que fazer com a maior carga possível de ser movimentada, manipulada, mobilizada, sem perder velocidade de movimento.
E o método indireto, ele treina primeiro a força dinâmica máxima dele, e depois ele treina a velocidade de movimento. Se ele treinar a primeira velocidade, depois for treinar a força, ele perde coordenação intermuscular. Tá? Por exemplo, vamos falar de LPO não, vou falar um outro esporte aqui, deixa eu ver um cara do MMA, um cara do taekwondo, um cara do karatê, taekwondo, MMA, os caras que precisam de velocidade de movimento para aplicar um golpe. Se ele treinar a velocidade do golpe e depois ele for treinar a força, ele perde coordenação intra e intermuscular. A hora que ele for voltar para aplicar um chute, não sai na mesma velocidade, nem no mesmo ponto, não tem a mesma coordenação. Então, primeiro ele treina força básica, dinâmica, depois ele treina velocidade de movimento. Aí ele tem um chute potente, um golpe potente. Se ele treinar primeiro a velocidade, a potência do chute, para depois ele treinar a força, ganhar a força, aí ele vai perder potência do chute dele depois, tá? Então, duas formas de você treinar é a força explosiva. Força estática, a gente já falou na primeira aula, né? Algumas vantagens e desvantagens, o que é estático, o que é isométrico, né? Então, já falei isso aí para vocês, deixei aqui de novo para fixar, né? Tá bom? E a resistência muscular também não tem muita variação. Flexibilidade também não é assunto nosso ser tratado aqui, mas eu deixei o que interfere na mobilidade, na flexibilidade do indivíduo, né? Que é a mobilidade, a elasticidade, a plasticidade, a maleabilidade. Então tem 4 componentes que interferem na flexibilidade. A partir de amanhã o Leandro Romacelli vai pegar isso aí e dar uma estudada, mobilidade, elasticidade, plasticidade, maleabilidade. Stélio Dantas, 2003, coloca muito bem, que é esse livrinho aqui, ó. Esse aqui ainda é mais novo, tá? Esse aqui é de 2005. Essa citação que eu fiz é de 2003, que é de outro livro que eu estava pegando dele para estudar. Tá bom? Não é assunto nosso agora, mas só de curiosidade, olha o que interfere aí bem forte na nossa flexibilidade. Ó. Tem gente que pensa que o músculo é o principal, né? 47% resistente à minha flexibilidade, cápsula articular. Minha cápsula articular resiste à minha flexibilidade em cerca de 47%. Depois o músculo com 40%. Né? Então, cápsula articular. Bordinho, como que eu faço para melhorar a minha cápsula articular, então, para eu poder melhorar a minha flexibilidade? Aquecimento articular específico do padrão de movimento que você vai trabalhar. Então, se você quer ter uma musculatura flexível, para você fazer uma musculatura de posterior de coxa e glúteo máximo flexível, para você fazer um agachamento com qualidade, você vai ter que treinar aquecimento articular, para você treinar a flexibilidade desses músculos, trabalhar a mobilidade da articulação, e aí sim você melhorar a sua flexibilidade, a sua amplitude de movimento. Né? Tendão e pele também resistem um pouco menos. Fatores que influenciam a flexibilidade, óbvio, né? Você vai ver aí. Idade, sexo, a hora do dia, a temperatura do dia, o estado de treinamento do indivíduo, né? A situação do atleta. E aí o que é mais, né, buscado dentro da sala de musculação. Né? Pode falar. Uma pergunta, voltando um pouquinho antes da flexibilidade, pensando, por exemplo, numa preparação de goleiros, que é uma coisa que necessita muita explosão. Então eu treinaria primeiro com ele fatores de força e para depois trabalhar a velocidade, nesse sentido, né? Mesma coisa para um judô da vida.
Então lá na pré-temporada, o que você teria que fazer, né? Fazer os treinos na sala de musculação para ganhar força. Lá na pré-temporada, na fase básica da preparação, lá no início da preparação física do indivíduo. Eu treino força, resistência, força, resistência, força, resistência, lá na sala de musculação. Aí quando você parte para a fase específica do treinamento de um atleta dessas modalidades, do vôlei, para o salto, para o bloqueio e tudo mais, aí você vai partir para o treino de velocidade, você não vai treinar força mais. A força que você ganhou é aquela, ponto. Agora treine a velocidade de movimento. Né? Entendeu, Lucas? Então aí você vai treinar velocidade de reação, velocidade de movimento, agilidade, né, velocidade de deslocamento, né, no caso do goleiro. No caso do jogador de vôlei é a mesma coisa. Né? Então qual é a altura do salto dele no final do treinamento dele? Vai depender da força que ele conseguiu ganhar nas fases básicas. Porque se eu for treinar força com ele na fase específica, aí eu perco capacidade de explosão. Tá? Beleza? Tranquilo. Hipertrofia, né, pessoal? Que é o resultado de uma série de fatores associados, como alimentação, repouso, estado hormonal e o treinamento. Né? Mas pensando que está tudo certinho e eu vou fazer treino para hipertrofia, ou seja, eu vou fazer treinos de resistência, de força, eu posso ter uma hipertrofia aguda e uma hipertrofia crônica. Hipertrofia crônica é o que todo mundo quer. Ficar forte para sempre. Mas isso é complexo. Qual que é a hipertrofia aguda? É aquela hipertrofia que você tem na hora do treino. Então você está treinando, 3 de 10, 3 de 8, 3 de 12, pirâmide, drop set, biset, aquele treininho clássico para gerar hipertrofia. E aí, imediatamente, durante o treino e ao final dele, você fica com aquele músculo que inchado. Então ele incha, ele fica edemaciado. Esse inchaço, logo após o treino, é chamado de hipertrofia aguda. O pessoal lá fora chama de pump muscular. Os marombeiros chamam de pump. Eu tive um pump muscular. Tem até uma aulinha desses body system que chama, né? Body pump. Ou seja, você vai pegar carga e vai fazer exercícios até seu músculo inchar. Então, esse pump muscular é justamente essa hipertrofia aguda. E não dura muito tempo, não. Tá? Assim que você terminar o treino, tomou um banho, poucos minutos, horas, você já perdeu essa hipertrofia. Ela é decorrente, ela ocorre por conta de um acúmulo de catabólitos, tá? De exudato da contração muscular. Né? Aí logo o seu corpo remove isso e a sua musculatura volta a ficar murchinha. Infelizmente. Não tem jeito não. Tem uns caras que ficam fazendo até uns treininhos assim, né, pra ir pra balada, né, vai lá no vestiário e fica, faz força de cá pro braço dar uma crescida. Faz uns apoios antes pra camiseta dar uma estufada lá. Fica inchadinho. Agora, a hipertrofia crônica, né, que é o que o cara busca, né, aí ela surge em função da continuidade do treinamento, da alimentação, do descanso, do sistema hormonal, né. Aí ocorre anabolismo, crescimento das proteínas de contração, actina, miosina, titina, troponinas e tropomiosinas. Aí ocorre aumento das minhas organelas, mitocôndria, retículo sarcoplasmático, microtúbulos e lisossomos. Essas organelas, elas contribuem para essa hipertrofia crônica. Ou seja, eu tinha 10 centímetros de circunferência de braço, agora eu tenho 30. E mesmo sem treinar, eu tenho 30, porque meu braço hipertrofiou, porque aumentou a quantidade de sarcoplasma líquido
organelas e aumentou a quantidade de, ou tamanho de actinas e miosinas. Tá? Então, a hipertrofia crônica ela tem dois tipos. A miofibrilar, quando aumenta as minhas proteínas de contração. E essas miofibrilas ficam boiando dentro do líquido, dentro da célula, que é chamado de sarcoplasma. Então, eu posso ter uma hipertrofia crônica sarcoplasmática, que é o aumento das substâncias existentes no sarcoplasma, água, eletrólitos, íons, cálcio, sódio, potássio, oxigênio, enzimas glicolíticas, glicose, creatina fosfato, creatina, glicogênio. E aumenta muito, né? Tem um slide aí que eu coloco aí para você. Creatina fosfato aumenta 39% com treinamento de força, né? Aumenta muito. Então faça o treino adequado que você vai aumentar a quantidade de líquido, substâncias no seu sarcoplasma. E eu tenho a hipertrofia miofibrilar, que é o crescimento, o anabolismo das proteínas contráteis, actina principalmente, actina e miosina. Hipertrofia miofibrilar, também chamada de hipertrofia por alguns autores, bem poucos na verdade, hipertrofia actinomiosínica, ou actomiosínica, eu acho que o Dantas fala actomiosínica, isso, actomiosínica, tá bom? Ah, Borginha, e qual treino que faz hipertrofia miofibrilar e qual treino que faz hipertrofia sarcoplasmática? Como que é mesmo a diferença entre treino tensional e metabólico? Não existe. Isso é didático. Tá entendendo que eu tô te falando que eu tenho uma hipertrofia miofibrilar e uma hipertrofia sarcoplasmática? Aí tem gente que fala que o treino metabólico produz hipertrofia sarcoplasmática e o treino tensional produz hipertrofia miofibrilar. Não existe um treino metabólico que não seja tensional. Para ele ser metabólico, eu tenho que gerar tensão. Da mesma forma, não existe um treino tensional que não tenha um metabolismo específico sendo atingido. Isso é só didática. Ó, o treino tensional é assim, o treino metabólico é assado. A hipertrofia miofibrilar é assim, a hipertrofia metabólica não tem jeito, não tem porquê meu músculo aumentar o sarcoplasma e não anabolizar a actina e miosina. Não tem como meu músculo anabolizar a actina miosínica sem oferecer mais sarcoplasma. Isso é só didática, só para você entender a diferença de uma coisa e da outra. Mas todo treino que você fizer na sala de musculação, que tenha o objetivo de gerar hipertrofia, todo treino que você fizer de resistência, de força, ele vai gerar hipertrofia aguda e crônica. Aguda na hora, crônica com a somatória dos seus treinos. E a hora que lá, depois de 6 meses, você tiver hipertrofiado, você vai ter hipertrofia crônica aguda. Você vai ter hipertrofia crônica miofibrilar e sarcoplasmática. Tá ok? Você entendeu isso? Então, a hora que o professor falar, esse treino aqui, ó, se você estiver assistindo alguma live aí de um professor, doutor, PhD, Deus aí, entenda, se ele estiver falando isso é só didaticamente. Aquele treino, ele é tensional e é metabólico. Ele vai gerar hipertrofia aguda e crônica com o passar do tempo. Entendidos, pessoal? Estamos bem com isso? Tá tudo certo?